para você, eu sou o Pastor Bira e você está no Pode Conectar, o podcast dos jovens conectados do Ministério de Campinas. E já de antemão, eu quero te pedir, ative o sininho aí, gente, se inscreva no nosso canal, Jovens Conectados Sede, e você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui nos Jovens Conectados. E se você quiser ser um membro, a partir de R$ 2,99 você pode se tornar membro aí do nosso canal. E se você quiser também mandar um superchat, a partir de 99 centavos você faz tudo isso. Então, fica por dentro de tudo aí. Gente, hoje o podcast está mais que especial. Ao meu lado aqui, meu amigo Altierme, um dos líderes aqui dos jovens da sede de Campinas. Paz do Senhor, Alt, que prazer ter você aqui, meu amigo. Paz do Senhor, Pastor Bira, Pastor Antônio Márcio, paz do Senhor a todos. Satisfação imensa estar aqui com vocês. E nós estamos recebendo ele, que é um homem que nós respeitamos muito, um homem de Deus, um grande pregador da palavra, um pai de família exemplar. E nós tivemos a honra de tê-lo hoje ministrando no nosso 31º Congresso dos Jovens Conectados aqui em Campinas. E diga-se de passagem, foi uma noite memorável a presença da Rebeca Carvalho e também na palavra com o pastor Antônio Márcio. Pastor Antônio Márcio da Silva, cearense natural do São João do Aruaru, lá de Morada Nova. Meu Jesus amado. No distrito de Segunda. Passou a segunda marcha, já saiu do distrito, cara. Tão pequeno. Pastor, que honra, paz do Senhor Jesus, viu? Pai do Senhor querido, muito bonito, muito legal estar com vocês aqui, os jovens conectados aqui da sede de Campinas, o campo que tem sido uma referência em Goiânia, em Goiás e no Brasil. Pastor Bira, obrigado. Qual é o nome do cara mesmo? Altierme. Já fala em línguas estranhas falar o nome do cara. É legal estar com vocês. Eu estou nervoso. Uma honra. Estou nervoso. É muita câmera, muita gente aqui no estúdio. Eu estou meio assustado. Mas hoje à noite eu posso manifestar aquilo que o John Wesley disse, né? Vou trazer minha interpretação sobre a frase dele. Dizem que ele fez uma oração pedindo que Deus desse a ele 100 homens, que amasse a Deus sobre todas as coisas, que amasse pregar o evangelho e incendiasse o mundo. Foram 100 pessoas que ele pediu. E ele alcançou a Inglaterra e a Europa naquela época. E hoje a gente vê uma geração que vive o período da pós-verdade e até podemos dizer a pós-pandemia. E você vê um templo lotado de jovens adolescentes, com a intensidade de buscar o Senhor. Isso alegra muito o nosso coração. E as pessoas têm uma visão muito de festa, do dia da festa, do momento da festa. Mas existe o pré, né? O trabalho antes da festa. Existe a tipologia bíblica sobre o altar, né? Quando a pessoa vai para o culto no tabernáculo, ele já vê o altar incendiado. Mas existe toda a preparação do sacrifício, da lenha. Então, eu louvo a Deus pela vida da liderança do Dr. Ides e da liderança aqui do Bira, de todos que trabalham com eles, que hoje o culto, podemos dizer, excelência. Nós percebemos o que o poeta Davi disse. A minha alma tem sede de ti. E a gente identificou uma galera jovem que tem sido uma das gerações mais criticadas, né? Que a gente chama de teologia fatalista, né? Ninguém vê nada certo, todo mundo é errado. E eu vi hoje um pessoal muito quebrantado. Eu estou muito feliz de estar com vocês, participando desse... Como é o nome da pronúncia? Podcast, né? Podcast. Legal. Obrigado. Pastor, que honra. E de fato, em cima disso que você comentou, o preparo, né? O pré-congresso, tudo que nós vivemos aqui durante quase 5 meses, né? Preparando esse momento. Uau. E hoje é apenas o primeiro dia. Como Deus te Imagine usou, até o último dia aqui, hein, cara? E o engraçado é que antes de você chegar, poucos minutos antes, eu fiz uma oração e palavras que eu disse no altar, Uau. você repetiu ali. Então é uma coinonia, né? Exatamente. A gente percebe essa ligação. Essa expressão, o que é ligado, terra é ligado no céu. Algumas pessoas trazem muita questão mística, alguma questão, alguma mistura, né? Mas há um princípio ali. Princípio de quê? Quando a liderança ela está ligada ao céu, e que quando eu falo céu, eu falo do reino, né? Eu falo da vontade de Deus. Em oração, a Bíblia, não me lembro bem qual o profeta que diz, andará 2 juntos, se um não concordar. Russell Shedd, saudosa memória, ele pregou em uma conferência em Manaus, ele disse bem interessante. A forma que você sai do culto revela como você apresentou seu culto. Então, onde tem 2 ou 3 reunidos em torno do nome do Senhor. Então, para ter essa manifestação que houve, né, existe um trabalho de oração. Deus ele não unge métodos, Deus unge pessoas. As pessoas usam os métodos para efetivar a sua vocação, as ferramentas que Deus dá.
Mas para a glória de Deus se manifestar como se manifestou neste culto, não tem nada a ver com o pregador. O pregador ele só vem servir. Ele traz o fogo que já tem sobre a lenha e o altar que já está edificado. Então, quando você diz a palavra anterior à pregação, que a pregação trouxe a confirmação da adoração, vou até entrar no mérito aqui, que tem alguns pregadores que eles acabam sendo infelizes em uma colocação. Agora Deus vai falar porque eu vou pregar. Não. Deus está falando desde o primeiro louvor, que existe a palavra orada, palavra pregada e palavra cantada. Eu posso dizer que a atmosfera ela foi profética. Quando eu digo profética, são palavras que anunciam o presente e anunciam o futuro. Nas canções da Rebeca, nas canções do ministério. E quando eu cheguei, olha, estou me emocionando. Quando eu cheguei, estacionei lá embaixo, né, do templo e tal, já ouvimos o barulho, o alarido de alegria, né? Então, você vê que não há uma forçação de barra, não há uma manipulação cognitiva das pessoas. Há um espírito voluntário de adoração. Então, isso é quando? Quando acontece isso? Na preparação antes. Qual é a preparação antes? A oração, o jejum. A igreja brasileira ela precisa voltar à essência da autoridade do governo de Deus. Quando você estuda a história de Atos e você estuda a história do cristianismo nos séculos, você vai ver que todos os grandes avivamentos só começou por uma parte. Quando o joelho toca no chão, a lágrima cai e o coração toca ao céu. Quando a igreja se dispõe a isso, a orar e orar, e santificar, pode ter certeza, cara, que vai acontecer. Pode ser outro pregador que estivesse ali. Entendeu? O ambiente estava preparado para Cristo. O ambiente não estava preparado para o artista, para o orador, para o cantor, para o pastor. As pessoas estavam ali por Cristo. Então, quando você entra num ambiente que as pessoas estão com esse espírito voluntário, aí não tem como o fogo não incendiar. Então, eu até mudei o sermão, tinha escrito outras coisas, aí quando eu vi a pegada, eu digo, não, aqui é profético mesmo, vai na pressão mesmo. E eu estava nervoso, rapaz, mas Jesus usou de bondade. Pastor, e interessante a gente notar a diferença, né? De assistir o culto simplesmente e prestar o culto. Uau! A palavra culto está lá em Romanos capítulo 12, né? Versículo 2. Dr. Martin Lloyd Jones, eu gosto muito da literatura dele, apesar que ele é meio radical em alguns pensamentos. Mas quando ele traz sobre a vida de piedade, ele traz a interpretação da carta aos Romanos, que a gente chama epístola da soteriologia, doutrina da salvação. No Novo Testamento é a epístola que mais trata sobre a salvação, né? Graça. Você vai ver que do capítulo 1 até o capítulo de número 11, a metodologia de Paulo foi explicar às pessoas sobre a salvação e o meio da salvação, né? Mas no capítulo 12 ele expressa uma coisa interessante, antes do culto racional. Ele diz assim, quando ele termina o capítulo 11, ele diz, pela plenitude dos gentios. Chega ao tempo dos gentios, ele começa no capítulo 1, versículo 16. Né? Não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí ele vai dizer que o justo viverá pela fé. Só que no capítulo 12 ele já traz outro entendimento, que a hipergraça, que é essa filosofia do liberalismo e tal que está acontecendo ultimamente, ela é refutada. Porque Paulo vai dizer assim, rogo-vos, pois irmão, pela compaixão. Quando ele diz assim, rogo-vos, por favor, pela compaixão que Deus teve de você, apresente seu corpo como sacrifício vivo, agradável e suave, que é o vosso culto racional. Culto, latreia. Dedicar, oferecer a alguém que é superior. Racional, gnose, entendimento. Entender o quê? Entender que eu sou salvo por compaixão. Entender o quê? Que Paulo está explicando que desde o capítulo 1 até o capítulo 11, você não é obrigado a apresentar. Mas se você entendeu que tudo que você é e tudo que você foi receber foi por compaixão, então teu culto é natural, teu culto é voluntário, prazeroso. Aí que aí vem a polêmica. Sacrificar significa vitimar, né? Matar o inocente para que o culpado seja purificado. Uhum. E o que seria sacrificar vivo? Sacrifício vivo. Ou seja, aí que é o top. Que eu não acredito em um culto que não tem alegria. O culto ele tem que ser um sacrifício de quê? De você oferecer vida. Cristo te deu vida na cruz. O sangue dele derramou para que você tenha vida. Por isso que precisamos tomar cuidado quando você vai para a antropologia bíblica sobre a divisão da tricotomia, espírito, alma e corpo. A gente está muito emotivo e pouco espiritual. Então o culto é para mim assistir, porque eu quero receber. Uhum. Eu quero observar. Pregador, me convença que eu tenho que adorar. Cantor, me toque para que eu possa adorar. Isso é errado.
Porque ali não é um clube de talentos para que eu te ofereça algo e te convença. Não, a misericórdia já te convenceu. Ele teve compaixão de você. Então, se você entendeu que ele se compadeceu de você, você vai ser grato em oferecer. Viva essa graça. Há uma diferença entre sobreviver e viver. Eu estou vivo, mas não estou vivendo. Agora, quem é vivo, celebra a vida todos os dias. Ele me ama. Me ama, me ama, me ama. Então, o que eu resumo, quer dizer, se você faz do culto para você, para o que você sente, então o culto perde o sentido. Mas quando você oferece o culto para quem ele é, e o que ele fez por você, e o que ele faz por você, aí, velho, a pegada é diferente. Aí você vê a lágrima caindo, o coração aquecendo. Não, começa a ouvir, o irmãozinho começa a cantar o hindar, o outro vem com um hino legal, outro dá uma saudação, e o ambiente vai se transformando. Aí, quando o Russell Sede disse, a forma que você sai representa como você apresentou. Participei de um culto domingo agora, na igreja que eu sou pastor, que o povo não deixou, eu preguei 30 minutos, mas o povo estava tão querendo ver Jesus, oferecer tanto a Jesus, que eu parei assim, cara, quer saber, quando eu vou forçar mais a barra, não. Aí eu chamei o menino pro teclado, aí a minha menina cantou, outro cantou. Rapaz, Deus tomou a casa, aí Deus me visitou. O meu culto não precisa de ti, mas o culto precisa de mim. Então, quando um homem desaparece, aí Cristo se revela. É o que eu vi hoje. Vi pessoas querendo cultuar. E entenderam que foi a graça que ele sustentou 2020, 2021 e 2022 eles estão vivos. Então eles não querem sobreviver. Aleluia. Eles querem viver, eles querem celebrar a vida. Eles querem cultuar a Deus com alegria, com felicidade. Por isso que eu entendo que Davi diz, Senhor, não retire de mim o teu espírito, não me lance fora da tua presença e dai-me a alegria da tua salvação. Beleza. Sabe o que eu percebo, Alt? Que a gente tinha aqui um script. Que nem tá precisando dele. Não, é o Espírito Santo que está conduzindo aqui. Uau. É muito bom te ouvir, pastor Antônio. Cara. Antônio Márcio. Graças. Você veio aqui nos nossos congressos 2020, Foi. 2021, agora 2022. Eu acho que a gente não vai te largar tão cedo. É muito bom te ouvir. Agora foi uma evolução grande, hein, cara? Vou ser sincero. Claro que 2020 Processo o pandêmico. contexto era um processo totalmente diferente, né? Eu acho que 2020 foi o socorro. 2021 foi o recomeço. 2022 está sendo a celebração. É o refrigério. Yes. Glória a Deus. Pastor, mas é muito bom te ouvir, eu já disse isso aqui. Mas você exala algo incrível na sua vida, que é a forma como você lida com a sua família, com o seu ministério, né, com a sua vocação. E isso para nós é maravilhoso, é gostoso estar perto de alguém que se preocupa com isso. Hoje eu experimentei ali em cima do púlpito dois momentos incríveis ali. Aquele momento do seu filho, os dois filhos orando por aquele jovem que entrega. Eu imagino como que deve ser a sua instrução, aquele preparo dentro de casa com seus meninos. E eu queria louvar a Deus pela sua vida, não é? Onde eu vejo o pastor Antônio Márcio, ele está ou com as meninas, com a família, com os filhos, e ele cita a casa, cita os filhos. Isso é muito bom, fechando as brechas, pastor. Eu digo que eu sou o homem que sou pela graça que Deus me deu e pela esposa que eu tenho. Missionária Mara, eu era um cara que não acreditava em mim. E muitas pessoas também não acreditavam em mim. Eu me lembro... Cara, a presença de Deus está aqui, está forte. Eu me lembro que uma vez eu estava noivo, né, com ela. Aí eu fui entregar a aliança. Porque eu tinha perdido o emprego, tinha sido humilhado, agradecido. Esse negócio de, não vai viver de missões. Ninguém come missões, ninguém veste missão, né? Eu era missionário na época, né? Por tempo integral. Aí quando eu entreguei a aliança na mão dela, e fechei, ela olhou pra mim, nos meus olhos, e disse assim, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ela tinha 18 anos, cara, pirralhinha. Caraca. Rapaz, eu vou chorar mesmo, velho. Pode chorar. Aí ela olhou nos meus olhos e disse assim, ela diz assim, eu não desisto de você e eu acredito em você. Uau. Eu tinha 22 anos. Não, ninguém crente na família, economicamente muito limitado. Ministerialmente ainda ninguém acreditava. E eu só tinha um sonho, né? Que uma vez eu vi de um cara que era delírio.
Ela me devolveu a aliança e disse, eu acredito em você. Então, todos os dias, alguém me pergunta, cara, por que você não para? Né? Minha vida é meio loucura. Eu entendi que eu tenho uma missão na Terra. Né? E a minha missão é adorar a Deus, amá-lo, apresentar minha família como meu primeiro rebanho e servir a igreja com todas as minhas forças, com todo o talento que Deus me der. Quando eu tiver fôlego, saúde, me dê graça, eu quero fazer Cristo conhecido. Não em palavras. Porque a galera tem uma visão de um cristianismo muito templo. Né? Aqui fala em línguas, legal, mas tem que falar de Cristo lá. Eu sento com os meus filhos, se tu me permitir, eu tenho um papo muito reto com eles, assim, muito claro. Ó, nunca vou obrigar vocês a serem crentes. Nunca vou obrigar vocês a irem à igreja comigo. Eu levo vocês para a escola dominical porque eu obrigo mesmo na escola dominical. Mas nos cultos eu espero serem voluntários. Deus nunca celebra um relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo a pessoa é obrigada a estar com ela. Deus não quer que você esteja obrigado a estar com ele. Então os meus filhos, a primeira coisa que eu fiz com eles foi evangelizá-los. Falar da salvação. Na hora que chega na hora do almoço, a gente desliga todos os telefones e coloca em um lugar. Tem uma caixinha lá, fica lá. E eu oro de madrugada e convido eles a orarem comigo. Então acho que o exemplo é a melhor pregação que existe. O pastor Billy Graham disse que nós somos a Bíblia que o mundo lê, né? E nós somos o sermão que o mundo ouve. Então o tesouro que eu tenho hoje, Bira, na minha vida, é a presença do Senhor, que eu não a troco. A esposa que eu tenho. A Mara hoje, cara, minha esposa... Ela não gosta de mídia, ela não apresenta nos vídeos, ela não gosta de internet. A Mara... Mas todas as vezes que eu levanto 5 da manhã para sair, a Mara tá de joelho. Quando eu vou pregar, ela já me manda uma mensagem. Amor, tô orando. Quando eu volto, a Mara tá orando. Pra você ter uma ideia, uma vez eu tive um acidente de carro. O carro foi todo destruído. E o telefone tocou. Eu com as ferragens aqui, né? E o bombeiro tirando a porta. O telefone tocou. Amor, tô orando, viu? Você vai sair andando do carro. Meu Deus. E eu não tava sentindo as pernas, né? Porque foi um impacto grande. E quando abriu a porta, eu saí pulando, falando línguas estranhas. E o bombeiro, senta, cara. E só que o outro bombeiro era um presbítero de Santa Maria. Me identificou e falou assim, não, pode deixar, esse é assim mesmo. Então, o ministro, quando ele não tem uma estrutura familiar, é profético que eu vou dizer. Famílias doentes é o reflexo de uma igreja doente. E o reflexo de uma igreja doente é uma liderança doente. E se a liderança não for curada, não tiver estrutura familiar, porque nós vivemos de transferências nos relacionamentos. Então, antes do púlpito, eu quero minha casa. A galera tem um glamour, como os holofotes e tal. Cara, o que eu mais amo está em minha casa. Brincar com os meus meninos. Namorar minha esposa. Porque quem mais acredita em mim é eles. Por exemplo, o meu menino Júnior, aquele novinho mais incendiado. Uma vez nós estávamos pregando lá na igreja. Aí ele tinha os bancos dos pré-adolescentes, né? Aí ele saiu de lá marchando, falando, tá aquele jeitão dele. Aí subiu no púlpito e olhou para mim, pai, é a sua cadeira? Eu olhei, sim. Vou sentar nela. Eu disse, por que, cara? Porque a partir de hoje, o meu sonho é ser pastor. Olha só. Cara, quando ele sentou na cadeira, desceu uma graça assim, sabe? Os pastores começaram a se abraçar e tal. Então, a gente precisa voltar a essa essência de não mais o templo me espiritualiza. Mas a minha família é o templo, minha casa é o templo. Eu vou para o templo celebrar o que eu sei. Mas o praticar o que eu sei é na minha casa. Então nós precisamos nessa geração de referências. Então, eu não quero ser referência para uma geração, eu quero ser referência para os meus filhos. Eu quero que os meus filhos... E eu sou um cara muito autêntico. Você é um cara inteligente, já viu, né? Eu sou cheio de defeito, velho. Sou um cara ignorante de vez em quando, meu temperamental. Mas os meus meninos, eles falam uma coisa interessante. Papai, é muito bom ser crente. E eu pergunto a eles por quê? Porque vida de crente é feliz.
Então é isso que a galera tem que trazer. Tem que trazer a alegria de ser crente. Aí Pastor, certa vez eu escutei um pastor dizendo, assim, ele foi perguntado e questionado: pastor, como que eu faço para fazer os meus filhos terem prazer em servir ao Senhor? Uau! E aí Exato. ele respondeu: vivendo o evangelho. O maior exemplo, o maior legado é esse, né? É o que o Senhor constrói dia a dia com seus filhos. O dia a dia, estando na casa do Senhor, servindo essa entrega completa, é o maior exemplo que o Senhor pode transmitir. A gente precisa tomar um cuidado que a gente chama de transferência. São pais que estão transferindo para os seus filhos aquilo que não deveriam. Ok. Ele teve a frustração, né? E transfere para os filhos com frustração. Não. O seu filho tem que ser apacentado, acolhido. A psicologia trata sobre acolhimento. Entendeu? Você tem que liderar seus filhos. Porque se a gente não liderar os nossos filhos e não acolher os nossos filhos, tem alguém que vai querer. E eu não sei, isso aqui vai para a internet, né? Então, vou para um ato profético aqui. Nós vivemos uma geração de adultos doentes querendo adoecer crianças. São adultos no TikTok que se vestem de criança, falam como criança para alcançar crianças. Eles querem devorar a identidade das crianças porque eles não têm identidade. E os pais, aleluia, tem que parar de franquear a sua responsabilidade. Quem tem que guiar a sua casa, apacentar a sua casa, ser líder da sua casa, acolher os seus filhos é eu. Sacerdócio. Não é o pastor, não é o líder de departamento infantil. Uma vez uma família pediu carta de mudança. Não é a professora na escola. Não. O que acontecia? A pessoa chegava lá, jogava os filhos dela, 3, né? Pá! Para as irmãs. Aí todo dia tava brigando com as irmãs. Aí um dia eu enfezei, desculpa da linguagem não ortodoxa, chamei a irmã, digo, olha, a senhora a partir de hoje vai dar aula na escola bíblica dominical. Como assim? Não, a senhora não tem tudo, não tem toda a crítica, não tem tudo para falar. Então a senhora vai ser hoje a solução. Não, agora a senhora vai lá ensinar, vai ver como estão os seus filhos. Aí ela chegou, pastor, eu não sabia que os meus filhos se comportavam assim. Eu digo, minha irmã, é o reflexo do que é a sua casa. Então, eu prefiro levar a escola bíblica dominical para minha casa. E eu levo os meus filhos para a escola dominical para eles praticarem o que eles aprendiam na minha casa. Na minha casa tem oração, por misericórdia. Tem adoração, tem brincadeira. A gente tem um... Qual é o nome daquele negócio que lança tiro assim? Banff, como é que é? Nerf, aquele negócio lá. Lá em casa eu tenho uma coleção. Aí a gente faz o cultinho antes de ir para a escola. A gente levanta lá em casa umas 6 horas, aí ora, lê a Bíblia, faz o cultinho e a gente vai para a escola. Mas quando cai da tarde tem tudo, tem uma agenda. A gente vai brincar, vai curtir. Pega o kimono, se joga no chão, corre. Ontem foi massa demais. Eu posso falar? Foi top demais. Aí lá a gente mora praticamente um sítiozinho, aí cheio de folha, né? E ontem eu fui testado minha paciência. Eu capinei tudo, juntei aquele montão de folha, aí quando eu fui jogar as folhas, caiu uma tempestade. Meu Deus. Cara, eu fui ficando irritado e de repente, quem surge da janela pulando? Seu filho. Matheus com a capa de herói, o outro com a máscara e disse, papai, que é, macho? Aí mergulhou nas folhas. Aí foram tomar banho na chuva, aí o Espírito Santo me visitou. Para que reclamar? Olha a oportunidade. Tem muitos filhos que não tem um pai para brincar na chuva. Cara, meu pai não brincou comigo na chuva, cara. Parece uma coisa meia, vamos dizer assim, retrô e tal. Mas, cara, que experiência, cara. Agora, em cima disso que o senhor falou aí. Eu já até fechei minha pauta aqui, Guilherme. Não Eu já até fechei a Bíblia. Celular mais. O senhor é tudo isso para os seus filhos. Eu tento fazer o máximo também para as minhas filhas. Eu tenho 2 meninas. Lindas, parabéns. Como era a paternidade do seu pai contigo? Caraca, tu vai entrar nessa área mesmo, bicho? Já que nós estamos nela, Tá. vamos continuar. Uau! Então quer fazer eu chorar, né, cara? Mas vamos lá. Pra mim foi um confronto muito grande a imagem de ser pai. Eu não julgo o meu pai hoje, eu tenho maturidade pra isso. Mas eu tive uma ferida muito forte. Depois que você estuda e amadurece, você percebe que o teu pai te oferece o que ele tinha. Ele não pode te oferecer o que ele não tem. Ele não tem. Então, papai era um cara sem instrução, do interior do Ceará. Então, ele é a imagem de um reflexo. O avô dele foi alcoólatra, semi-analfabeto e extremamente machista e grosseiro, bruto, ignorante. O pai dele também foi assim. Então, vem aquela maldição cultural. E o meu pai foi assim, transferências de educação. Papai, eu nunca ouvi meu pai dizer eu te amo. Eu nunca ouvi meu pai me dar um abraço. E o que é mais confrontador para mim é que eu não tenho imagens da infância.
Aí que é o louco, porque se você vai para Freud, a síndrome de Édipo e tal, você vai entender que a imagem de construção que o ser humano tem é nascimento, ambiente e cultura. Pai e mãe. Não tem como. Pode criar as ideologias que for, mas a questão materna e paterna, ela vai construir o indivíduo. Não tem como. Então, eu procurava na minha infância como ser pai. Não tinha referência como ser pai. Então, quando eu casei e tal, eu tinha muito medo de ser pai, porque eu não tinha referência de pai. Né? Quem me ensinou a ser pai? Aí o Espírito Santo me visitou. Qual é o pai que tem a maior referência para você? Cristo. Deus Pai. Cara, a galera não entende que o Evangelho ele tem tudo. Tudo que você precisa viver. Então, certa feita, papai quando chegava em casa embriagado, quebrando tudo, com aquela violência, os nossos irmãos, nós somos em 5, de vez de correr para abraçar o pai, a gente corria para se esconder do pai. Nossa. Cara do céu, eu me lembro uma vez que... Só que depois, né, ele aceitou Jesus, a gente se reconciliou, eu abençoo a vida do meu pai, nos tornamos muito amigos. Quem faz isso é o Evangelho. Aí que é o top. Eu deveria ser a imagem do meu ambiente. Eu deveria ser a imagem do meio. Uma vez eu preguei aqui, acho que foi a graça anula o destino e revela o propósito. Né? Destino é algo pré-estabelecido. E segundo a lógica de Freud, dependendo do ambiente familiar que você tem, dependendo da outra vertente da psicologia comportamental, o ambiente familiar determina o indivíduo. Então eu era para ser um cara grosseiro, bruto, e eu era. Até os 17 anos eu era. Era um cara que não acreditava em família. Não acreditava em paternidade. Mas quando o Espírito Santo entrou na minha vida através da pregação do Evangelho, ele me transformou. E aí a minha família minha família não é perfeita. Ontem eu tive um papo com minha esposa, meu amor, não vamos colocar essa ideia que os nossos filhos vão ser crentes toda a vida. Nós vamos trabalhar com 2 realidades. Mas e aí, meu filho é crente, eu vou amá-lo. E meu filho não é mais crente, eu não vou amá-lo? Diminui o amor? O que é top da parábola do filho pródigo. O filho pródigo se distanciou, errou, mas deixou de ser filho? Não deixou. É isso que é a paternidade. O pai estava esperando. O pai estava esperando. E o que é top? Que o filho pródigo se levanta e vai, mas o pai, quando vê o filho longe, alguém está ouvindo, o Espírito Santo está tocando na vida de alguém. O pai foi em encontro. E o pai não chegou, ei menino, tu errou, ei menino, tu isso. Ele não chegou com acusatório, ele não chegou com transferência de acusação. Ele chegou acolhendo. Mudando a identidade do filho. Meu filho, essas vestimentas não é sua. E essa sua mão suja, com lavagem, não é sua. Eu sou teu pai. Aí um dia eu tive uma crise financeira muito grande, uma pessoa me enganou e tal, me prejudicou, eu estava revoltado, aquelas crises vocacionais, né? Queria sangrar alguém. Aí eu saí de casa para os meus filhos não me ver chorando. Aí eu estava sentado no meio-fio. Eu fui no mercado, voltei, eles não esperavam. Aí eu demorei uns 30 minutos. Quando abri o portão, os meus meninos correram para mim. Quando os meus meninos correram, aleluia. Quando os meus meninos correram para mim, toda aquela imagem que eu tinha dos nossos irmãos fugindo de papai, o Espírito Santo me visitou, tá vendo? Para de celebrar, para de dar importância ao que você não teve e começa a celebrar o que você tem. Quando a gente dá a devida importância aos tesouros que temos, nós nos tornamos o cara mais próspero do mundo. Entendeu? Eu sou um cara que mora na casa de aluguel. A pandemia me trouxe grande dificuldade. Mas hoje eu vivo o melhor momento da minha vida. Qual é o melhor momento da minha... Cara, tu chegar de uma viagem, velho. Teus meninos estão... Eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês. Eu estava pregando num congresso chamado Joinville, lá Siloé, congresso de missões, muita gente. E estava sendo transmitido. Sabe o que os meus meninos fizeram, cara? Ligaram a televisão. Estavam de joelhos orando enquanto eu pregava. E minha esposa filmando e mandando... Cara, qual o maior tesouro disso, cara? Aí a Bíblia diz, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus ele dá importância às gerações. Deus dá importância a alianças. E eu quero dizer para alguém o seguinte, nunca trate a sua casa como um peso, trate a sua família como herança. Mas ela é cheia de defeitos. Quando você dá importância a ela como herança, ela vai ter um reflexo de herança. Beleza? Pastor, o senhor começou o ministério pastoral bem jovem, né? Pois é, assim, institucionalmente eu não fui consagrado a pastor. Eu fui consagrado a pastor com 27 anos. Mas eu exerci o pastoreado já com 19. Sim. E como que foi essa virada, até mesmo essa perspectiva de paternidade, de Deus, antes dos filhos e depois dos filhos?
Boa pergunta. O que eu posso dizer é que tudo na minha vida é ministério. Eu não tenho uma vida secular. Eu aceitei Jesus com 17 anos, 18 anos, fui pro seminário. Então eu estou até hoje, estou com 42. Então se você me perguntar sobre contabilidade, história, vida secular, eu não tenho, só tenho que falar de igreja. A paternidade de Deus, ela me confrontou muito com o pastoreado. Já vou... E esse pastoreado, ela foi confrontador, porque o pastoreado eu pensava que era só pregar. Eu vou ali, prego, acabou. Oro pelas pessoas, e não, cara. Você é terapeuta, você é psicólogo, você é até ginecologista. Muitas vezes você tem que pesquisar, porque tem pessoas que têm reações em casa, mulheres, né, que você tem que dar um conselho. Se de uma mulher estava em depressão, tal, aí o Espírito Santo me visitou, manda ela trocar o anticoncepcional. Pede para ela procurar um ginecologista junto com o marido. Aí foi junto com o marido, trocou o anticoncepcional, a vida de casamento mudou. Porque o anticoncepcional dela, sem direção, levou ela a ter reações hormonais que... Entendeu? Então, mas só que eu só fui aprender sobre a paternidade depois de 26 anos, quando a Mainara nasceu. E eu entendi que o pastoreado não era só pregar e dirigir culto e orar. Você tem que ouvir as pessoas. As pessoas precisam ser ouvidas. E muitas vezes a gente ouve muito no culto. E na maioria não somos ouvidos. Então, a Bíblia não diz que quem tem ouvidos ouça, né? Que o próprio Espírito quer falar, então há uma necessidade de comunicação. Então, antes do nascimento de Cristo, da minha filha, eu não tinha uma visão certa sobre pastoreado. Eu só fui entender o pastoreado quando eu entendi a paternidade de Deus. Porque um pastor ele também tem que apacentar como pai, amar como pai, liderar como pai, acolher como pai, prover como pai. Então, paternidade hoje é um tema bem pesado. Pastor, você superou? Não. Tem muita coisa que ainda não superei. É um processo, né, pastor? Na verdade, o processo da vida, as dores são inevitáveis. Você decide o que você vai fazer com elas. Ou elas vão ser teu senhor, ou elas vão ser a tua identidade. Eu prefiro que as minhas feridas não sejam minha identidade, mas sejam minhas medalhas de superação. É fácil? Não é. O mal de alguns pastores é não admitir a sua humanidade. Não é admitir os seus medos. Você que é pastor, precisa deixar dele falar uma coisa. Para de fingir ser super-homem. É isso aí. Não preciso de nada. É isso aí. Não preciso de ninguém. Sou grande pregador. Isso para mim é a armadura do rei Uzias, né? Isaías diz que quando o rei Uzias morreu, eu vi a glória de Deus. Então, essas armaduras são perigosas. Mas eu louvo a Deus por essa conversa. Pastor Antônio Márcio, vamos finalizar o nosso podcast, até porque você ainda tem um bom caminho pela frente. Mas já que nós entramos tanto no tema paternidade, deixa uma mensagem para os jovens, né, conectados, os jovens que estão nos assistindo nesse momento, não só os jovens conectados, mas que almejam ter uma família, almejam ser um pai, né? A moça talvez ser uma mãe. E deixa essa mensagem aí como pastor, um grande pai de família que você é. Primeira coisa, não deixe a transferência construir você. O evangelho ele é transformador. Seja um instrumento de transformação. Aquilo que foi transferido para você, transforme pelo evangelho. Se você não tem um pai para se espelhar, uma mãe, uma família estruturada para você se espelhar, faça de Cristo o seu exemplo. Segundo, acredite na família. Mas eu não estou falando só da família tradicional. Existe a família contemporânea, que é a avó que cria os filhos. Que é a família sem a presença de pai, ou a sua mãe que faz os dois papéis. Mas acredite que amigos passa, festa passa, mas a família não passa. Ela está lá. Não existe ex-esposo, ex-esposa, mas não existe ex-pai e ex-mãe. Então o conselho que eu deixo, pastor Bira, primeiro, acredite que a família ela é uma herança divina. Segundo, acredite que a família é o melhor investimento. E terceiro, eu quero só refutar um negócio aqui que é chato. O ciclano casou. Me lembro que eu casei que eu tinha 58 quilos, dá para imaginar?
Cara, eu era magro, meu irmão. Tinha só cabeça. Com essa geometria craniana avantajada, cara, com um vento batendo, pra se equilibrar era Pendia complicado. pro lado. Eu disse pra minha esposa que ela orou pouco, viu? Porque eu vou te falar um negócio, cara, ela é linda, ainda é, né? A filha era grande, né? A concorrência foi terrível. Mas eu gostava de subir monte, né? Era bom. Jesus fez um milagre. Só que as pessoas dizem assim, aquele irmão casou, foi milagre. Não é milagre, velho. Se a pessoa tá com integridade, tá com comunhão com Deus, tá buscando o Senhor e o tempo de Deus, o casamento vai ser uma recompensa para ele, não é um milagre. Deu para entender? É. A Bíblia não diz que Deus faz o solteiro estar em família. Então eu quero profetizar na vida de alguém que o seu casamento vai ser recompensa de Deus para sua vida, fidelidade de Deus para sua vida. É isso que eu acredito. Amém? A gente entrou muito nesse tema. E assim, eu tive uma infância muito difícil, sabe? Uau. Muito difícil. Uma paternidade terrível. Meu pai, como o seu, teve uma carga muito grande do passado, do avô, do pai dele. É uma herança. E aí ele veio transferindo isso lá de trás. Mas como você mesmo disse, o que transforma é o verdadeiro É o evangelho. evangelho. Né? E quando eu comecei, por exemplo, a namorar com a minha esposa hoje, a Thalita, alguém dizia, não vai dar coisa boa. Ah. E aí um dia eu muito frustrado, chateado com isso, mas querendo provar o contrário. Então quando você fala, mas eu recebi essa carga lá de trás, a gente aprende muito com isso. Não ser como, mas em fazer diferente do que viveu, do que viu. E aí alguém me disse, Bira, fica tranquilo que os dedos da mão não são iguais. Uau. Você vai fazer a diferença. Você vai exercer uma influência muito grande nessa geração. Eu já era líder de jovens, mas com conflitos muito grandes internamente, né? Uau. E a convivência não era boa, era difícil. E eu saindo da adolescência, aquela dificuldade. E hoje, como você mesmo mencionou, o meu pai também é o meu melhor amigo. Hoje eu tenho vídeos dele aqui, a gente brincando na fazenda, e hoje eu fui lá levar uma encomenda. Mas o que eu quero dizer com isso? Hoje, pastor Antônio Márcio, a minha filha, a Giovana, por exemplo, eu recebi uma mensagem dela na hora do culto de uma ofertinha que ela deu. Legal. Sabe? Olha aqui, o Pix dela. Ela mandou Que um legal. Pix, né? Que Esses legal. dias eu fiz um apelo para um irmão que estava Que necessitado, legal. precisando, e ela só tinha R$7 na conta, e ela mandou os R$7. Então, assim, Exemplo. quando eu vejo esse tipo de coisa, eu penso, cara, a minha família vai ser diferente. Eu Yes. decidi que a minha família vai ser Pronto. diferente. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo for bom. Se a visão da tua Exatamente, família for boa, toda a tua família vai boa. Exatamente. A Bíblia não diz que o poder da vida e da morte está na palavra. A palavra não é transferir maldição, é profetizar. Alguém profetizou na tua vida. Alguém acreditou na tua vida. Então acredite nos seus filhos, acredite na sua família. O eu te amo Cara, você não tem meu e do noção. meu pai partiu de mim, sabe? Pronto. Foi um negócio muito louco. Muitas vezes a gente quer receber e muitas vezes não está na disposição de fazer. Quem procurou meu pai para abraçar o meu pai, olhar nos olhos dele e pedir perdão foi eu. Foi, né? Eu disse, ó pai, eu tô aqui para lhe pedir perdão. Sei que você não é crente e tal, mas quero lhe pedir perdão. Rolou esse lance aí comigo também. Então isso é cura. Perdoar não é mudar o passado. Perdoar é sarar o presente e acreditar num futuro melhor. Eu preciso acreditar. E eu fico feliz, cara, de ouvir isso aí. Que testemunho forte. Eu sempre bato nessa tecla. Eu tenho uma mensagem muito forte em relação a isso. Legal. Sabe? Que tem trazido cura para essa Isso é bom. juventude. E eu sempre bato nessa tecla. Perdoa. Perdoa, pede perdão. Porque eu pedir perdão não é para quem foi ofendido ou para quem ofendeu. Né? Para quem foi ofendido também. Perdoar é você, Então, você ter paz, né, cara? É ser cura, né? Receber Cura, cura. eu quero, né? Então, esse bate-papo você tá me devendo, tá? Isso não vai parar por aqui. Oh, meu Deus. Eu, de verdade, a gente podia ter começado esse podcast às 9 horas da noite, porque ia Oh, que render muita legal. coisa. Muito bom falar contigo, pastor. Oh, Antônio quem Márcio. fica feliz sou eu, cara. Muito Desculpe bom. qualquer linguagem aí, qualquer Não tem que comportamento, desculpar nada. tá? Não tem que desculpar nada. Você mesmo disse que você é original, você é você, e é desse Antônio Márcio que nós gostamos. As pessoas confundem muito ser autêntico com soberba. Né? Algumas pessoas comentam, mandam mensagem para mim que me acham soberbo. E eu tenho uma questão eu sempre tenho uma questão de me autoanalisar, trazer ressignificância em algumas áreas da minha vida. E eu fui ouvir uns vídeos meus pregando e tal, eu digo, mas Jesus, eu tô soberbo, não, então eu vou descer aqui, vou me humilhar aqui. Só que muitas vezes Deus te usa, ou você é alguém que confronta algo que está na vida de alguém. E a pessoa ela quer transferir para você aquilo que é o conflito dela.
Entendeu? Claro que todos nós temos uma vaidade, um ego, superego, índio, mas aí as pessoas confundem muito. Esse dia o cara estava criticando porque eu estava falando muito testemunhos. Eu digo, olha, eu tenho que falar do que Jesus fez na minha vida. Né? Eu tenho que falar do que Jesus... O cego foi lá, lavou e foi contar. Isso gera transformação. Transformação. A pregação falada é pregação vivida. Quero terminar aqui e agradecer pela oportunidade. Né? Já ultrapassamos 30 minutos. A cantora tá esperando, a mãe já está dormindo. Já deram pizza para ela, já. É bom comer. É bom ter pizza ali gostosa ali. E eu quero aqui do fundo do coração, vamos marcar outra vez com o tempo. Vamos. Eu sempre estou em Goiânia. Vamos. Esses papos edificantes é bom. Porque as pessoas começam a ter uma visão além do púlpito. O púlpito você tem 50 minutos, mas o evangelho não é púlpito. O evangelho ele é a vida prática. Eu oro para que essa geração entenda que o evangelho tem que ser prático, vivido. Tiago diz, não sou ouvinte, mas praticante da palavra. Né? Então, quero te agradecer. Se fosse fazer uma síntese aqui, falamos sobre propósito de culto, ambiente de culto, o culto que gera paternidade, que é o culto em casa, e aplicação, que a paternidade é para quem acredita na cura. Quero deixar só essa frase. Não transfira para os seus filhos aquilo que foi transferido para você. Mas assim como o evangelho te transformou, transfira aquilo que foi... Transforme aquilo que foi transferido. Seja um canal de bênção. Era Saulo, agora é Paulo. Era Jacó, agora é Israel. É verdade. Agora vale salientar, o pastor Antônio Márcio citou aqui que a cantora está aqui esperando, ele também tem que ir embora. Nós estamos finalizando um congresso, né, o 31º Congresso de Jovens aqui do Campo de Campinas. E, de fato, já é passada a hora, o pastor Antônio Márcio tem que ir embora e a Rebeca Carvalho está aqui e vai gravar um podcast incrível com a gente. Eu queria gravar com ela, ver se ela me divulga nas redes sociais. Eu preciso ser um pouco... Né? A multimídia falou que eu sou muito fraquinho nessa questão de divulgação. É porque eu sou tímido. Opa, eu tenho um dom de língua, eu falo muito, mas eu sou tímido. Deus abençoe. Ore pelo pastor Antônio Márcio. Amém, pastor. Ore pela minha filha Mainara, tem 17 anos, ela sonha em ser médica. Humanamente, só Jesus para fazer. É uma menina com muita superação, tem um testemunho muito forte. Sofreu porque era filha de pastor, sofreu porque era crente, foi perseguida porque era cristã, passou por traumas absurdos. E hoje a minha filha é curada. Depois aí vamos marcar um podcast para tratar sobre bullying e fé. Eu escolhi trocar a vingança pela cura. Né? Eu resolvi abrir mão da vingança para que Jesus curasse minha filha. Amém. E hoje a minha filha é curada. Glória a Deus. Prega muito. Deus tá me confrontando que eu fico escondendo ela. Mas a gente vai ter que apresentar ela. Mariana, Meus Olhos de Limão, tem 13 anos. Oh, meu Deus. Cara, pense numa menina, cara. Ali, Deus usa ela na obra de libertação. Oh, meu Deus do céu. Chega a dar medo de vez em quando. Mas muito usado. Mateus é o autista, né? Que hoje é um milagre. Mateus, ele fala, escreve, ele se comunica, abraça. E é batizado com o Espírito Santo. Meu Deus. E o Antônio Márcio da Silva Júnior é o pregador da família. Olha só. O cara prega, moleque. O menino é meu João Batista. Eu já falei, vai com calma, deixa o pessoal te conhecer primeiro. Ele pegou o microfone lá na igreja, irmão, João Batista disse assim, raça de víbora. Endireitai as vossas veredas. Não adianta você frequentar se você não mudar de vida. Você tem que mudar de vida. Eu, calma, Júnior, calma. Puxaram a mãe, cara. A mãe é meio... E a missionária Mara, psicóloga, uma mulher que eu amo. Mas não sei se ela vai ouvir esse podcast. Não sei por que eu tenho que dizer isso. Muitas vezes a pessoa elogia muitas... Mas ela vai ouvir. Eu gosto de elogiar eu e ela. Esse dia alguém me perguntou pra mim porque eu vivo dando flores. De vez em quando chega flores na minha casa. Mas é aniversário dela? Não. Eu dou flores pra minha esposa em vida. Porque esperar o dia da morte para dar flores. Eu não vou esperar o dia do aniversário. Eu não celebro ela uma vez por ano. Tenho que celebrar a pessoa que eu amo todos os dias. Isso aí. Entendeu? Quando eu não tenho dinheiro para flores, eu dou um bombonzinho. É bom no dia da TPM, que você dá chocolate. Aí é que elas acham bom demais na conta, meu. Mulher é igual poupança. Você só saca se depositar, meu filho. Deus abençoe. Muito bem. Graças a Deus, fim de podcast. Foi incrível aqui esse bate-papo com o pastor Antônio Márcio. Obrigado, Alt. Foi satisfação, pastor. Muito Foi obrigado. maravilhoso, né? Foi incrível. Obrigado. Deus abençoe você que nos assistiu aqui nesse Pode Conectar. Um tempo muito precioso que nós passamos aqui ao lado do pastor Antônio Márcio. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e bora pra cima. Valeu, grande abraço. Nóis. É nóis, tamo junto. Paz.
Paz, queridos, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Márcio. Eu quero que você siga aí o canal dos Conectados e participe de um grande podcast, né? Que eu creio que vai ser edificante para a sua vida. Não vamos dizer que só foi uma entrevista. Acredito que foi um encontro profético, de palavras proféticas para você e sua família, no nome de Jesus. Cai para dentro, vamos pressão aí. Compartilha. Deus abençoe.